Olá, minhas amigas e meus amigos. Ponto alto de quarta-feira. Nossa conversa, nosso encontro. 19 de maio. Em 19 de maio de 1905, Albert Einstein anunciou a teoria da relatividade. Uma revolução na física, tal como Newton, quando formulou a lei da gravidade, né? E ele não tinha computador naquela época para formular, para fazer os cálculos. E vocês notaram a data? 1905. 19 de maio de 1905. Para a gente pensar, né? Parece que são coisas de Einstein. Bom, não esqueça de se inscrever e ao final de dar o seu like ou o seu dislike. Bom, eu começo com o depoimento, o longo depoimento, durou 8 horas, do ex-ministro da Saúde, General Pazuello. Ele foi muito firme, não se intimidou em momento algum, deu as respostas ali na lata, inclusive para aqueles que, não tendo argumento, começam a aumentar o volume de voz. Isso é bem típico, né? E a gente viu isso de novo lá dentro. Mas muito interessante aquela abertura que ele fez, tal como fez o ex-ministro de Relações Exteriores, o ministro Ernesto Araújo. Agora, o ministro Eduardo Pazuello fez a mesma coisa, deu um relato de tudo que ele fez. Está sendo muito boa a CPI para isso, né? A gente faz duas observações. A gente observa a prestação de contas de um ministro, para ver o que ele fez. Quando o Ernesto Araújo terminou, disse, puxa, porque saiu, né? Fez assim, conduziu a política externa brasileira brilhantemente. E agora Pazuello a gente vê também. Atendeu todo mundo, na hora, em cima, né? O oxigênio. Puxa, no mesmo dia em que a White Martins avisa a Secretaria de Saúde de Manaus que não tinha condições de entregar oxigênio, o secretário liga para Pazuello, no dia seguinte já tinha 150 cilindros lá, postos pela Força Aérea Brasileira, no dia 10 já tinha mais 200 e assim foi, né? A mesma coisa do caso da Pfizer, né? Ficou muito claro que não há divergência do depoimento do presidente latino-americano da Pfizer e do ministro da Saúde, né? Ele contou cada etapa da discussão. E de coisas óbvias, né? Que ninguém vai comprar uma vacina que não existe, né? Mesmo naquele bate-boca lá, mas o presidente Bolsonaro disse que não ia comprar a Coronavac. Não foi bem assim que ele disse, né? Ele disse que só ia comprar vacina registrada na Anvisa, que não ia cometer esse risco, né? E como a Coronavac ainda não estava, eu disse, não vou comprar essa vacina chinesa que ainda está aí, né? Naquelas coisas do governador de São Paulo. Então, mas o interessante é que ele teve que responder 5 vezes, 10 vezes as mesmas questões, né? Uma insistência assim incrível, né? Mas por isso que eu disse, é muito bom que a gente assista, que aí a gente vê os esclarecimentos, a transparência de alguém que foi ministro, estou me referindo a Ernesto Araújo e a Pazuello, né? E a gente vê também transparentemente a postura de senadores. Isso é muito bom para aqueles que acompanham, né? Eu recomendo acompanhar em primeira mão, né? Porque receber em segunda mão a gente já não sabe como é que vem. E como contribuinte, como eleitor, para conhecer mais seus senadores. Eu tenho dito que a CPI está revelando talvez mais dos senadores do que dos depoentes, né? E que depoente, em geral, a gente conhece porque já era uma figura que aparecia muito. Muitos senadores não, né? Uma outra questão aí, né? Pois é, eu anotei uma frase dele aqui, que até chegar a pandemia, né, até os últimos
3 anos, o Brasil vivia com 2 vírus também letais, a corrupção e a impunidade. Né? É bom a gente lembrar, porque essa CPI não está investigando nenhuma corrupção e nenhuma impunidade. Está investigando o uso de máscara, distanciamento, se chegou ou não chegou o oxigênio, a que horas foi assinada a compra da Pfizer, né, essas coisas. Agora, outra coisa que eu queria registrar, né, vejam só, o presidente da CPI interrompe o general Pazuello para dizer que as explicações dele não têm relevância. E o interrogador, relator Renan Calheiros, também disse que está se perdendo em explicações. Ele veio para explicar, ele não veio para confundir, ele veio para explicar. Mas ele é interrompido nas explicações. Eu anotei outras aqui, né, além das perguntas que não param nunca, né? Sim, teve um senador que leu um pedacinho de um parecer acho que foi da AGU, dizendo que não há impedimento para fazer o contrato com a Pfizer. Depois diz assim: contudo, é necessária uma legislação para que isso seja possível. Mas ele não leu o contudo para frente. Né? Todo mundo sabe que em qualquer frase que tiver uma adversativa, o que está valendo é depois da adversativa. Não? Uma frase que você ouça: pois é, eu vou te pagar, mas... Bom, o interesse é o que vem depois do mas eu não tenho dinheiro agora. Né? O que vem depois do mas, do contudo, do todavia, é exatamente o mais importante. Isso ele não leu. Aí o general Pazuello tentou ler e era interrompido, ele não podia ler tudo, né? Para mostrar que ele não ia cair num truque. Né? Ele, lá na AMAN, tem uma parte do currículo da AMAN, né, que forma os oficiais brasileiros, que é prisioneiro de guerra. O sujeito é treinado para ser prisioneiro de guerra. Né? Então, Pazuello estava muito atento aos truques do inquisidor. Né? E as perguntas iam se repetindo. Bom, mas enfim, eu queria dizer aqui que, bom, lá pelas tantas houve um intervalo, né? Foram 8 horas de depoimento, houve um intervalo e já estava começando, o presidente Pacheco já estava abrindo a sessão ordinária do Senado e o presidente da CPI tinha dito que ia interromper naquela hora. Aí o senador Otto Alencar disse que lá no intervalo Pazuello passou mal e que teve um desmaio, chegou a dizer que teve um vaso vagal, né? É isso? Um vaso vagal, que é um nervo lá que interrompe para... A pessoa desmaia quando está exausta. Né? Mas depois Pazuello disse que não sei. O senador Otto Alencar é médico ortopedista, aquele que ontem chamou os seus colegas médicos que atendem logo os pacientes de Covid de charlatões. Esse é o senador, só para dar uma referência. Bom, então, amanhã vai continuar o depoimento. Né? O depoimento da doutora Maíra, lá do Ministério da Saúde, foi transferido para terça-feira próxima e vai continuar o depoimento, porque ainda tem mais 23 senadores que querem fazer perguntas para o ex-ministro general Pazuello. As pessoas que eu tenho ouvido assim têm dito que ele foi firme o tempo todo. Né? Bom, mudando um pouquinho de assunto, sim, eu mencionei o depoimento de Ernesto Araújo, e vocês lembram, né, que teve um arranca-rabo lá, porque ele fez um artigo chamado Chegou o Comunavírus. Saiu no Diário do Poder, do Cláudio Humberto. E aí
Tem gente que só lê o título e acha que sabe o que tem lá dentro, né? E disse que ele fez um artigo contra a China. E ele negou. E disseram, mas não, como é que pode negar se você faz um artigo que chegou o coronavírus e o senhor nega que seja contra a China? Ou seja, a pessoa que está dizendo isso já incorporou que coronavírus é China. Essa pessoa está acusando a China, é a mesma pessoa que acusa a China de fazer retaliação contra o Brasil, deixando o paciente aqui à espera da vacina. São as mesmas pessoas. Mas ele faz uma denúncia com base num livro de um esloveno, um livro editado em Milão, que fala que essa oportunidade da pandemia é um caminho para a globalização. E ele diz, olha, globalização numa nova forma de comunismo. Aí ele diz assim, agora o politicamente correto incorpora o sanitariamente correto, muitas vezes mais perigoso. Né? O sanitariamente correto te agarra, te algema e te ameaça. Se você disser isso ou aquilo, você coloca em risco toda a sociedade. Se você pronunciar a palavra liberdade, você é um subversivo, que pode levar toda a população a morrer. Então, respeite as regras. Controlar a linguagem para matar o espírito, eis a essência do comunismo atual. Esse comunismo que, de repente, encontrou no coronavírus um tesouro de opressão. Também já disse e repito, o verdadeiro inimigo que o comunismo quer abater não é o capitalismo. O inimigo do comunismo é o espírito humano, na sua complexidade e beleza. E vai adiante, né? Só eu li esse trecho para vocês verem de que se trata. Não está tratando de China, como reverberaram ontem lá na CPI. Bom, e para terminar, houve uma operação hoje cedo da Polícia Federal, em que o alvo principal do ministro do Meio Ambiente, Eduardo Salles, houve mandados de busca e apreensão, 36, né, ordenados pelo ministro Alexandre de Moraes. Estranhamente, mais uma vez, é o mesmo ministro que deixa o Ministério Público fora, contrariando o que está na Constituição, no artigo 127, se não me engano, que diz que o Ministério Público é essencial no processo jurídico, né? Ele fala em avisar o Ministério Público depois da operação, ou seja, pressupõe uma desconfiança de que o Ministério Público avisaria Salles, né? Sendo que essa operação derruba aquela tese de que o presidente da República recebe informações de cocheira da Polícia Federal, né? Todo mundo foi surpreendido, inclusive Salles. Entraram na casa dele em São Paulo, ele ficou sabendo aqui, foi lá para a Polícia Federal, se apresentou às 8 da manhã. Né? O assunto começa numa apreensão de madeira num porto dos Estados Unidos, na Geórgia, e desconfiaram da documentação, que seria uma documentação, assim, digamos, batizada para permitir a exportação de madeira. Né? E aí começou a investigação, né? E há uma suspeita de que um escritório de advocacia de que ele seria sócio, né, está envolvido nisso. O ministro Alexandre de Moraes mostrou que esse escritório teve movimentações financeiras suspeitas entre 2012 e agora de 14.162.000. Se foram essas dá 1,5 milhão por ano. Um escritório de advocacia faturou só isso. Bom, mas, enfim, determinou também a quebra de sigilo bancário de todos os envolvidos, inclusive o presidente do IBAMA, dirigentes do IBAMA, 2 assessores do ministro, né? E, enfim. Aí eu não tenho como não lembrar que lá na administração Itamar Franco houve uma denúncia contra o seu chefe do gabinete civil, Henrique Argrives. Ele se afastou para demonstrar que era inocente e depois voltou ao ministério. Encerrando, gente, uma notinha interessante, né? A gente fala de China aí toda hora. Um prédio de 71 andares, lá em Shenzhen, que fica pertinho de Hong Kong, tem 13 milhões de habitantes,
prédio de 71 andares, tem mais de 300 metros de altura, começou a balançar e a tremer como se tivesse um terremoto, só que não havia terremoto, nem mau tempo, nada. E o prédio começou a oscilar. Saiu todo mundo correndo. Um prédio que tem o SEG Plaza. A SEG é uma empresa de eletrônicos. O prédio é uma central de eletrônicos. Foi um desespero. E até agora não se sabe o que aconteceu, né? É o legítimo edifício balança, mas não cai. De Brasília, Alexandre Garcia.